Mas, Carlos, realmente a gente vai ter que se debruçar. É irônico, né? A gente tem que se debruçar sobre a água. Vamos ter que, pelo menos, congelá-la, né? Mas nós temos que nos debruçar sobre a água, porque é a bola da vez. O Brasil, a Amazônia, se você pegar o corredor Brasil, Peru, Venezuela, Colômbia, Equador em menor parte, porque é pequeno, mas se você pegar esse corredor, nós estamos falando praticamente em 70% da água do planeta, água doce, tranquila, acessível, ainda mais descoberto aquele aquífero embaixo do rio Amazonas, que dizem que tem o dobro ou o triplo da água que tem em cima. Então é o seguinte, nós estamos nessa posição. A OPEP é aqui. E ainda tem gente que diz que o Brasil é pobre e rico é Israel, né? Que é um penhasco de 20 mil quilômetros quadrados, um quinto do tamanho de Portugal, que é um país pequeno, né? E que o pessoal chama de rico porque imprime pedaços de papel, né? Então, a gente já tem que se preparar para essa, Carlos, enquanto a gente não sai dessa agora. Bom, em termos de recursos, uma coisa eu costumo dizer da economia brasileira, que para você fazer com que o Brasil cresça a menos de 8% ao ano, você tem de ser muito bom na arte da sabotagem econômica, ok? Porque é um povo industrioso, é um clima perfeito para se trabalhar o ano todo com empenho, ok? A luminosidade do Brasil dá uma vitalidade. A última vez que eu fui ao Brasil, eu vivi no Brasil até os 17 anos, né? Eu vim aqui para Portugal estudar e acabei por ficar. Mas a última vez que eu fui ao Brasil, eu notei isso, que eu ia dormir às 4 da manhã, por vezes nem ia dormir, ia ver o sol nascer ali na Praia de Santos, tomava um banho de mar e já estava cheio de energia para ir tomar umas caipirinhas e comer. Meu Deus do céu, é um paraíso. Aqui na Europa eu vivo cansado, sabe? E olha que Portugal tem um clima que é muito bom para o padrão europeu, mas tem todos os recursos. O único recurso que eu consigo aqui pensar no qual o Brasil é deficiente é o carvão para siderurgia, mas nada que o Brasil não consiga, olha, até fazendo ali, se aproximando de Moçambique, né? Enfim, o potencial hidrelétrico do Brasil é gigantesco, água não há de faltar, água é importantíssima, agora a China precisa de água, a Índia precisa de água, e muita da tensão que existe entre China e Índia é devido ao fato de que nos Himalaias você tem ali a fonte dos grandes rios que irrigam o norte da Índia, que é a zona mais povoada, e também tem o nascente dos rios que vão irrigar, né, todo o Sudeste Asiático, a começar pelo Mekong. Os planos chineses de desenvolvimento do Tibete e de uso daquela água põe em risco, né, o suprimento de água desses países. Isso gera uma tensão gigantesca entre eles. O Brasil não tem nada disso. E sim, o Brasil é de fato um alvo prioritário. Quando começou a Primavera Brasileira, foi na altura em que eu briguei com o Olavo de Carvalho, né? Pois eu vi que não, isso daqui não é uma simples perspectiva errada, isso daqui é má fé. Resolvi questioná-lo e provei mesmo para mim que aquilo era má fé. Eu vi logo que o objetivo era, de um lado, pressão, do outro lado, era a Amazônia, porque eu já vinha escrevendo, pelo menos desde 2005, quando comecei a escrever em blogs, tive primeiro um blog chamado Revolta Liberal, quando eu ainda era liberal, ok? Depois eu comecei o Prometeu Liberto. Fiz ali no Prometeu Liberto, no princípio, uma série de posts, mas já no Revolta Liberal, sobre os perigos sobre a Amazônia brasileira. Nada também de extraordinário, pelo seguinte, eu era moleque nos anos 80, falaste aí dos filmes, né? Eu cresci nos anos 80, sabe, olha, para mim, Lee Marvin, aqueles filmes onde o Lee Marvin fazia sempre o papel de Sargento Durão e tal, o Charles Bronson
foram quase como figuras paternas, ok? Naquele tempo onde ainda não existia identitarismo, e a gente olhava para aqueles filmes e aprendia alguma coisa sobre como se comportar, né? O que era virilidade. Mas vai, voltando ao ponto, nos anos 80, eu ainda me lembro quando houve a crise da dívida no Brasil, que se falou muito sobre trocar o perdão da dívida pela Amazônia, já naquela altura, nos anos 80. Eu ainda era moleque e vivia, aquele rescaldo do regime militar, foi a Transamazônica, foi a Itaipu, aquele era um Brasil épico, sabe? Eu vou fazer agora uma confissão. Meu pai chegou a ter uma fábrica em São Paulo e fabricávamos ali parafusos e peças em aço inox, e também chegamos a fabricar peças de titânio, parafusos de titânio para Engesa. Eu via ali, vivia em Santos, e vi muitas vezes aqueles trens levando urutus, cascavéis, já com as cores, né, do exército da Jordânia, do Iraque, para serem embarcados. Eu vi ainda esse Brasil que sonhava alto. Eu sonhava que eu chegaria ao ano 2000, quanto mais agora, tenho 45 anos, vendo um Brasil potência, vendo um Brasil realizado. Infelizmente, né, aquilo que foi a década perdida acabou por virar, já é quase meio século perdido, né? Vimos nisso tudo, ainda lembro quando via fotografias ali da China, imagens da China, todo mundo com aquela roupinha, né, cinzenta, e aquelas bicicletas de má qualidade. A nossa Caloi era muito melhor, ok? E era um país colorido, mas a gente olhava para a China como um paradigma da miséria. Hoje, a China ultrapassou o Brasil até em rendimento per capita, não só em PIB, isso já se deu em 1990, mas em rendimento per capita. E, bom, quanto à ameaça sobre a Amazônia brasileira, o Brasil tem de se preparar, o Brasil tem de lidar com o problema do traidor interno, ok? Vou agora citar uma frase do Cícero a propósito disso. Tenho cá anotada, olha, uma nação pode sobreviver aos idiotas e até aos gananciosos, mas não pode sobreviver à traição gerada dentro de si mesma. O inimigo exterior não é tão perigoso, porque é conhecido e carrega suas bandeiras abertamente. Mas o traidor se move livremente dentro do governo. Seus milífluos sussurros são ouvidos entre todos e ecoam no próprio vestíbulo do Estado. E esse traidor não parece ser um traidor, ele fala com familiaridade às suas vítimas, usa sua face, suas roupas e apela aos sentimentos que se alojam no coração de todas as pessoas. Ele arruína as raízes da sociedade, ele trabalha em segredo e oculto na noite para demolir as fundações da nação. Ele infecta o corpo político a tal ponto que este sucumbe. Deve-se temê-lo mais que a um assassino. Ok? O Brasil, se estiver unido, há de resistir a qualquer tentativa de ser retalhado. O Brasil precisa se preparar, e não é preciso um esforço tão grande assim para se preparar. E o Brasil precisa também responder a começar, olha, apelando ao seu soft power e apelando às mesmas técnicas como fizeram os russos com a doutrina Gerasimov, as mesmas técnicas que o inimigo usa, mas contra os objetivos do inimigo. Eu penso que, olha, está na hora de começarmos a falar da autodeterminação da Guiana Francesa, porque os guianeses não têm direito à sua autodeterminação, porque o povo da Martinica, que agora com essa, né, crise sanitária foi oprimido, os franceses não têm direito à autodeterminação. Curaçao e o problema da droga, ok? Da lavagem de dinheiro, temos de discutir isso, ok? Aqueles paraísos fiscais nas mãos dos europeus que não foram descolonizados nas Américas, fazem lavagem de dinheiro da droga, um problema com o qual sofre o Brasil. De onde vêm as armas que usam os narcotraficantes?
não são produzidas no Brasil, de onde vêm os insumos que usa a indústria colombiana da coca. Esses insumos são feitos pelas grandes corporações alemãs do setor petroquímico, Hoechst, BASF e por aí vai. Nós temos um público aqui que é ávido por história. E não a história solta, não a história narrada, mas a história comentada. E é como eu falei, a história nossa explica tudo que nós temos aqui hoje. Você vai para o contraponto da história e você vem e você... um dos poucos programas que eu assisti e gostava nessa Discovery, uma delas, era um programa chamado Conexões, tá? Que ele fazia conexões de itens históricos, muitas vezes aparentemente desconexos. E depois, quando você via, existia uma conexão entre eles, existia um ponto de conexão. Tá? As pessoas aqui falaram sobre a Operação Surumu. A Operação Surumu é um negócio muito complicado de se falar, porque não existe narrativa oficial. Tá? A Operação Surumu é uma operação, entre aspas, é uma coisa que a gente tem que tratar. Eu acho que eu já fiz um programa sobre isso, eu tenho tanto programa, mas eu acho que eu já fiz um programa sobre isso, porque além da Amazônia, a Amazônia que interessa, a Amazônia hídrica, a Amazônia mais líquida, nós temos uma Amazônia mais seca. Tá? Incrivelmente, ela é uma Amazônia sem floresta, praticamente. Tem floresta, mas o pesado dela não é floresta. O pesado dela é simplesmente o seu ativo mineral. E essa parte se chama Roraima. A primeira coisa que tem que fazer, acabar com todas as reservas indígenas de Roraima. Você pode dar fazendas para os índios, você pode dar pedaço de terra para os índios, você pode incluí-lo no negócio, mas reserva indígena, território, dentro do território, não. ONGs expulsas, estão todos em Roraima. Por quê? Roraima é simplesmente o maior pacote mineral do Brasil. Tanto é que ela está na floresta amazônica e não prima pelas suas frondosas florestas, nem seus rios caudalosos. O negócio lá é outro. O negócio lá é outro. O Monte Roraima lá, que inclusive a menor parte fica no Brasil, a maior parte fica provavelmente na Venezuela, tá? É um campo à parte em ser estudado. Então, essa união das repúblicas, não necessariamente socialistas, da América do Sul, tá? Talvez a quase ursal que o Daciolo andou falando uma vez, como alegoria, seja realmente a saída. Porque, como eu falei, nós somos a OPEP da água. Mas não só a OPEP da água, somos também a maior reserva mineral do planeta. Quando você pega a América do Sul, você só se torna dependente do mundo a partir do momento em que você entrar na lógica capitalista deles. Se você criar uma moeda própria, se você criar uma estrutura própria, se você criar uma economia própria, se você se virar para o mundo, você talvez não tenha iPhone 15, mas você vai ter telefone celular. Você vai poder se conectar entre dois pontos. Talvez você não precise pagar $10.000 num celular que te apresenta e te dá praticamente a mesma coisa que um de $50 te dá. O resto é dinheiro sobrando ou status criado por alguém para você usar. É um modelo criado, aonde você pega... essa calça aqui é diesel, ela custa $1.000. Que maravilha! Igualzinha a minha, feita do mesmo material da minha, que custa $50. Tá? Que bom! A gente ri tanto, né, daqueles falsos episódios históricos do tipo, compraram Manhattan em troca de um espelhinho. E a gente anda a fazer o mesmo agora. Ok? Exatamente. Eu era muito feliz com as Caloi, eu não teria problema nenhum em conduzir um Gurgel, ok? Eu não tinha problema nenhum em comprar roupa nacional, eu não tinha... A Gradiente era muito boa, ok? Não ficava a dever nada, a Philips, Sony, mas nós nos encantamos aí com os marqueteiros, não só no consumo, mas também na política.